Seja bem-vindo à nossa segunda aula de hebraico bíblico, onde iremos falar sobre as vogais. Lembrando que na nossa última aula sobre o alfabeto e regras de pronunciação, havíamos mencionado que no hebraico não temos vogais, só temos consoante. Originalmente, o povo hebreu escrevia e lia o hebraico sem vogais, eram capazes de pronunciar as palavras mesmo sem vogais. Mas com o passar do tempo foi muito difícil para gerações futuras terem que ler palavras sem vogais. Dali que criou-se sistema de vogais para facilitar a leitura das palavras. Por isso que hoje o hebraico e o texto bíblico que nós vamos interagir com ele contém já as vogais. Então, esta aula vamos falar sobre as vogais, o sistema de vogais criado que adicionado no texto hebraico com as consoantes para facilitar a leitura. Irei escrever aqui as vogais hebraicas e depois voltaremos para algumas considerações. Como podeis ver, acabamos de escrever aqui no quadro as vogais no hebraico. Ficou confuso? Deixe-me explicar. Em português, nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. Essas 5 vogais, ou estes 5 sons, em hebraico vamos chamar de classes. Ou seja, temos 5 classes de som. Classe de som de A, classe de som de E, classe de som de I e assim vai. A primeira classe, e aqui no quadro colocamos estes sons das classes em 5 colunas. Temos a primeira coluna, temos a segunda coluna, a terceira, a quarta, a quinta. A primeira é a coluna da classe A, ou seja, de vogais que vamos pronunciar A. A segunda são vogais que vamos pronunciar E. A terceira classe de vogais que vamos pronunciar I. A quarta O. E a última U. Então, são 5 classes ou 5 sons que nós temos no hebraico, tal como em português. Mas você percebe que em cada classe você encontra 2 formas ou você encontra 3 formas. O que isso quer dizer? Significa que no hebraico a vogal pode ter mais de uma forma. Por exemplo, temos na classe A temos 2 formas. Isso implica dizer que no hebraico o som de A, a vogal de som A, vai aparecer ou com esta forma, ou este sinal, ou com este sinal. Mas ambos se pronunciam A. Deixa eu me explicar melhor. A primeira forma vai significar que o som de A é longo. E a segunda forma vai mostrar que o som de A é curto. Se aqui no primeiro eu digo A, no segundo eu vou dizer A. Na classe de E, temos 3 formas. A primeira e a segunda são formas longas. Mas a última vai ser forma curta. E. A terceira, na classe de I, a primeira vai ser longo e a segunda vai ser curto. Na classe de O, é o mesmo que o da classe de E. Os 2 primeiros vão ser longos, mas o último vai ser curto. O. E na última classe, na classe de o primeiro é longo, U, e o segundo é curto, U. Então, espero que você tenha percebido as 5 classes de sons no hebraico e estamos em classe porque cada classe tem forma diferente. E totalizando todas as formas que temos no hebraico para os sons das vogais, então temos 12 vogais. Como podem ver no quadro, aqui temos o nome das vogais, seguida dos seus símbolos, ou seja, o som de A longo vai ser este, o som de A curto vai ser este. E assim vamos aplicar para cada classe. E após o sinal hebraico, temos o som ou a transliteração em português. Significa que este símbolo, esta vogal A longo do hebraico, em português vamos transliterar dessa forma com este A. Você vai colocar o A tendo um hífen por cima dele. Toda vez que você ver um A com um hífen em cima, transliterando uma palavra hebraica, você sabe que este A em hebraico tem o som de A longo. Mas se você tiver, vamos dizer, um circunflexo inverso sobre o A, significa que este A curto. Então,
Exemplo aqui. Se tiver este sinal, o hífen em cima, é longo, mas se tiver o circunflexo inverso, então é a curto. Isso vale para todas as vogais. Toda vez que você ver em português, ou a letra E tendo o hífen em cima, é longo. E se tiver o circunflexo invertido, então vai ser curto. Então, continuando aqui, temos o som ou a transliteração da vogal hebraica em português. A, E, I, O, U, mas a diferença vai ser nos acentos que vamos colocar por cima da nossa transliteração para mostrar se é longo, se é curto. E temos a posição de como é que estes símbolos, essas vogais hebraicas, aparecem nas consoantes, nas palavras. E aqui estamos a usar como ilustração a consoante Aleph. Por que Aleph? Porque Aleph, naturalmente, como mencionamos na aula passada, não tem som. Aleph, no hebraico, é uma consoante silenciosa. E o som dela vai ser da vogal que você vai colocar ali. Então, estamos a usar o Aleph como ilustração. Então, nesse sentido, este símbolo no Aleph vai aparecer deste jeito, tal como vocês podem ver, é assim que o símbolo aparece. A maior parte dos símbolos ou das vogais do hebraico, elas aparecem embaixo, por debaixo da consoante, como podem ver. Exceto, em alguns casos, que iremos aqui explicar. Mas posso já adiantar, exceto na classe E, que temos aqui um que, além da vogal estar embaixo, você tem um outro elemento que está no lado. O mesmo vai acontecer na classe de I, no primeiro exemplo. Tem embaixo e também tem um outro, ou seja, você tem dois símbolos para mostrar isso. E assim vai. Temos a nossa ilustração, onde temos palavras hebraicas contendo cada uma das vogais que aqui estão e que estamos a aprender. E aqui onde nós vamos nos dirigir de momento para nos exercitar nas vogais hebraicas, vendo elas nas palavras. Olhando aqui na nossa ilustração, temos a primeira palavra contendo a vogal longa hebraica, que é o kamet. Temos a primeira palavra. Se você memorizou as consoantes hebraicas e memorizas as vogais, você vai ser capaz de ler estas palavras. Mas se não conseguiu ainda, então vamos transliterar cada palavra e a partir da transliteração poderemos ser capazes de fazer leitura. Olhamos na primeira palavra. Temos aqui o Aleph, dizemos que o Aleph tem um som silencioso e o som do Aleph, na verdade, é o som da vogal que ela tem. O Aleph com o A vai ser A, que é o A longo, e temos o Bet, que é B em português. Agora sim podemos ler aquela palavra. Abi, Abi. Abi é pai. É desta palavra que vem Abraham, pai de multidões. Abraham, Abi, pai, Ram, né? Pai de multidões. Outra palavra aqui na classe de A, Bet, é a letra B, com a vogal A curta, e o Tav é o T. Podemos ler bate. A curto, bate. Aqui é Abi, aqui é bate. E na classe de A, para ilustrar os E-long, na classe de E, para ilustrar os E-long, temos aqui o Aleph com o E longo e o Lamed, que é E em português. Podemos ler longo E. Que significa Deus. Toda a palavra hebraica ou português que vem do hebraico e você encontrar eu, sabes que tem a ideia de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. E outra palavra que temos no E longo, Bet, é B, com a vogal E longo e o Tav é T. Podemos ler Bet, Bet, Bet. Significa casa. Algo interessante. Se você juntar o Bet, que é casa, e o El, que é Deus, fica Betel. Betel significa casa de Deus. Lembra dessa palavra na Bíblia, deste lugar? Betel, esta palavra. Então já consegues perceber que
há palavras hebraicas que você conhece e agora começa a fazer sentido aqui nesta aula. E por último, no E longo, temos aqui o Shin, que em português é SH, com o Sego, L curto, Kaf, com E, e o Lamed que é El. Podemos ler? Shekel. Significa shekel, um tipo de medida no mundo hebraico. E outra palavra, vamos transliterar todas elas em português e a partir da transliteração seremos capazes de ler. Continuando aqui na nossa transliteração das palavras, na classe de I, temos o Re, que é H, o RH com o I longo, e o Aleph. Aleph sem vogal é silencioso, então paramos aqui. Ri, em português, ela. Para ilustrar o I curto, temos esta palavra, Ain. O Ain e o Aleph, na verdade, são similares no sentido de ter som silencioso. O Aleph e o Ain são as únicas consoantes hebraicas que o som deles depende da vogal que elas tiverem. Então, o Ain tem o Hirek. Então, vamos colocar o Hirek e termina com a consoante M. Mem, que é M, então temos Im, que significa em português com. Continuando, temos o Lamed, que é El, junto com o O longo. O Aleph é silencioso, então vamos ler essa palavra. Lo, significa não. Continuando aqui, Aleph está seguida da vogal O longo. E o Reis, que é R em português, lendo Or, significando luz. Continuando aqui para o O curto, temos o Kaf, K, com a vogal O, e o Lamed, R. Podemos ler Kol, significa tudo, todas. E na classe U, temos o Re, que é H, com o Shurek, que é o longo. O Aleph é silencioso sem vogal, então temos Hu, que significa L. Hu, L. E temos por fim o Shim com o Kibbutz, que é o curto. O Lamed é o Re, e temos aqui outra consoante, que em português é o H com ponto embaixo, que é o som de R. E esta consoante H com o ponto embaixo tem aqui o U curto e temos aqui a forma final do Nun, que em português é a letra N. Então vamos ver. Shurhun. Então cá temos a transliteração dessas palavras e você pode fazer transliterações de qualquer palavra hebraica e ser capaz de ler todas as palavras hebraicas. Se tiver difícil ler a palavra no próprio hebraico, então você faz transliteração e você vai ver que é capaz de ler qualquer palavra hebraica. Então assim falamos das vogais no hebraico, que no total são 12. E esses 12 expressam classes de A, E, I, O, U. E essas vogais são chamadas vogais completas. Por que vogais completas? Porque elas se diferem de um outro grupo de vogais chamadas vogais metades, que vamos nos focar neste momento, bem simples. Aqui temos no quadro as vogais metades. As vogais metades é muito simples de compreender. Elas, na verdade, não são todas as vogais. São somente 3 vogais que podemos chamar de vogais metade. E elas funcionam com o patar, o sego e o kamet. Então são 3 vogais, ou são 3 classes, classe A, classe E e classe O, que podemos ter vogais metades. E como é que funciona as vogais metades? Muito simples. As vogais metades vamos trabalhar com aquilo que chamamos de Sheva. Sheva são
dois pontos, ou vamos dizer o nosso dois pontos em português. São dois pontos que você vai colocar em frente do patá, do Sego e do Kamet Hatuf, ok? O patá é este símbolo, se você te lembras, e vais colocar os dois pontos em frente dele. Então, se você coloca o Sheva em frente do patá, então torna-se vogal metade. Se coloca o Sheva em frente do Sego, torna-se vogal metade, o mesmo com o Kamet Hatuf. E quando você coloca o Sheva em frente dessas três vogais, o nome dela vai ser Hatef, Patá. Hatef significa metade, propriamente. Então, Hatef, Patá significa propriamente a Patá, metade. E o mesmo vai com as outras duas. Então, este é o nome das vogais metades que trabalham com Sheva adicionadas às vogais que você já conhece. E aqui temos a posição de como elas aparecem e aqui temos a transliteração. A transliteração é muito simples. A transliteração é mesmo, se está na classe A, vai ser a letra A, mas vai ser um A um pouco mais elevado. Por exemplo, se eu colocar a letra B, vamos supor que este A está transliterando a vogal metade Hatef Patá. O A, em vez de ficar na posição normal, o A vai aparecer um pouco elevado. Se for o B, e vamos a falar do Hatef Sego, vogal metade E, o E vai estar um pouco elevado, o mesmo acontece com o O. Percebe a diferença? Então é vogal metade. E temos aqui uma ilustração. Dizemos que o Aleph, temos esta palavra, vamos ler, mas para ajudar vamos transliterando. O Aleph pega o som da vogal que ela tiver, e aqui é a metade do patá. Temos o Nun e temos o Hirek Yod, que é o longo E. Podemos ler Ani, significa eu. Outro exemplo para a vogal metade da classe E, Hatef Sego. Vamos transliterando essa palavra, vamos ler. Temos ali o E elevado. Temos o Nu. Temos o Nu com o Rolen Vav, que é a vogal O. Lembrando, essa é a vogal O. Longo O, e temos o Shin, a consoante X sem vogal. Então podemos ler Enosh, significa homem, Enosh. E por último temos a consoante ali, que é, esta consoante vai ser Re, a consoante Ret. O som dessa consoante vem pela garganta. Com o O elevado é o Hirek Yod, longo I. Então vamos ler Holi. Então essas são as vogais metades. Espero que você tenha compreendido e saiba distinguir vogais completas e vogais metades. Chegamos ao final da nossa segunda aula, onde falamos sobre as vogais, quer sejam completas, quer seja metade. Que você tenha compreendido o suficiente e seja capaz de identificar estas vogais e ser capaz ainda de ler toda a palavra hebraica contendo as vogais. Se você tiver uma dúvida, assista ao vídeo quantas vezes puder, e se a dúvida persistir, cá estamos para orientar, esclarecer e tirar todas as suas dúvidas. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá. Shalom. Paz.